Como uma empresa que explorava seus trabalhadores até a morte enquanto fabricava veículos militares nazistas em massa se tornou uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, a marca VW certamente se transformou em uma gigante automotiva global, contando com marcas como Bentley, Lamborghini, Bugatti e Porsche sob o nome Volkswagen. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram uma das fábricas de guerra mais obscuras e criminosas da Alemanha, incluindo alegações de roubo de design para o Fusca e uso de trabalho forçado para a maioria de sua mão de obra. Parecia que a Volkswagen poderia fazer qualquer coisa e o fato de a empresa ter sido fundada por ele e pelos nazistas só adicionou à sua história controversa. Mas, por outro lado, a empresa também se tornou uma incrível história de sucesso de um azarão. Depois que os nazistas foram derrotados e a empresa foi abandonada, ela se tornou um ativo indesejado, mesmo a Ford a queria quando foi oferecida de graça. No entanto, mesmo com um cenário sombrio, a Volkswagen conseguiu se reinventar e fazer um dos retornos mais fortes da história corporativa. Portanto, sente-se e relaxe, porque hoje estamos cobrindo a controversa história da Volkswagen, começando com uma figura improvável. A história da Volkswagen começou em 1933, quando um homem chamado Adolf assumiu o cargo de chanceler na Alemanha. Na época, a Alemanha estava em estado de caos após sua derrota na Primeira Guerra Mundial e a subsequente Grande Depressão que varreu a Europa. A economia alemã estava arruinada, o país enfrentava alta inflação e inúmeros fechamentos de empresas, deixando milhões de alemães desempregados e sem uma rede de segurança econômica. Dos 86 fabricantes de carros alemães que existiam durante a década de 1920, apenas 12 sobreviveram para enfrentar essa crise. Adolf elaborou uma nova estratégia para reviver a economia alemã e uma das principais componentes desse novo plano era a fabricação de automóveis. Na época, os automóveis na Alemanha ainda eram considerados um luxo, pois as poucas montadoras de carros que restaram ainda não haviam conseguido produzir em massa carros acessíveis devido à falta de capital e clientes para vender. A maioria dos alemães se locomovia por meio de transportes públicos, bicicletas e motocicletas, pois apenas um em cada 50 alemães possuía um carro. Adolf era um grande admirador de Henry Ford e seu modelo T e sonhava em fazer algo semelhante em seu país. Assim, sob uma organização estatal chamada KdF, Força através da Alegria, ele ordenou o desenvolvimento de autoestradas modernas em toda a Alemanha, conhecidas como Autobahn, e desenvolveu um carro acessível para seu povo. No entanto, as especificações desse veículo pareciam logisticamente inviáveis. Ele exigia que o carro fosse pequeno o suficiente para transportar uma família de 5 pessoas, rápido o suficiente para atingir mais de 100 km por hora e barato o suficiente para custar menos de 1000 Reichsmarks, que era o custo de uma pequena motocicleta na época. Esse automóvel também precisava ser muito econômico, consumindo no máximo 7 litros de combustível a cada 100 km, ao mesmo tempo em que tinha potência suficiente em seu motor para percorrer suavemente as autoestradas. Embora parecesse uma ideia ambiciosa e boa, não havia fabricante de automóveis alemão que conseguisse atender às suas especificações, e muitos consideravam a tarefa impossível. No entanto, membros de seu círculo político o apresentaram a um homem que coincidentemente havia estado trabalhando na mesma ideia alguns anos antes. Em 1933, ele foi apresentado a Ferdinand Porsche, um engenheiro tcheco que havia passado décadas aperfeiçoando sua arte, projetando veículos rápidos e de alto desempenho para várias montadoras, com o objetivo de criar carros de corrida que também pudessem ser apreciados pelo público em geral. No entanto, a paixão de Ferdinand se estendia a outros empreendimentos. Ele estava determinado a criar um veículo mais simples e compacto que fosse acessível e confiável para o homem comum. Por anos, Porsche apresentou sua ideia às empresas com as quais trabalhava, mas nenhuma delas estava disposta a apoiá-lo. Assim, usando seu próprio gênio e se inspirando em outros engenheiros que também estavam trabalhando na mesma ideia, ele desenvolveu o Porsche Tipo 12 em 1931. O resultado foi um veículo incrivelmente leve, com motor traseiro e tração traseira, com formato aerodinâmico. Embora seu protótipo parecesse promissor, Porsche lutou para encontrar apoio financeiro para seu projeto. No final, apenas 3 protótipos foram construídos. Felizmente para ele, ao conhecer Adolf, ficou muito satisfeito com a criação de Porsche e estava disposto a trabalhar com ele, especialmente porque o veículo atendia algumas de suas próprias especificações de design. No entanto, havia um problema. Como Porsche era de origem tcheca, ele era considerado sub-humano aos olhos dos nazistas, pois na época eles já estavam avançando com sua propaganda de superioridade racial. Portanto, Porsche renunciou à sua nacionalidade e rapidamente obteve a cidadania alemã em 1934, com a ajuda de suas conexões. Somente então ele recebeu o contrato para projetar o carro KdF. Nos próximos anos, Porsche trabalhou incansavelmente em sua garagem, lutando para desenvolver o motor refrigerado a ar simples e barato necessário para o veículo. No final, ele optou por um layout de 4 cilindros com capacidade inferior a 1 litro para o motor,
um formato que se encaixava perfeitamente em um automóvel confiável e econômico em termos de consumo de combustível. Em 1936, Porsche concluiu 3 protótipos do carro do povo, que incluíam 2 sedãs e um conversível. Após realizar vários testes, Adolph ficou satisfeito com os resultados e, com isso, estabeleceu a empresa estatal de automóveis W.S. Wagen, que significa a empresa de carros do povo, em 1937. O resultado dos protótipos de Porsche seria o carro KDF Wagen, que significa carro da força através da alegria e na Alemanha. Este é o mesmo carro que mais tarde seria conhecido como Fusca. O veículo foi exibido pelos nazistas na Feira de Automóveis de Berlim em 1938 e recebeu grande reconhecimento do público e entusiastas de carros. No entanto, alguns sentiram que já haviam visto o carro antes. A verdade é que Porsche não inventou a estrutura do Fusca sozinho. Ele realmente usou, ou possivelmente roubou, muitas ideias e designs de outros engenheiros que haviam estado trabalhando no mesmo conceito. Considere, por exemplo, o Standard Superior de 1933, um carro projetado por Isaac Gans, um jornalista de automobilismo, que apresentava um chassi tubular, motor traseiro e suspensão independente com eixos oscilantes, exatamente as mesmas características que acabariam no Fusca. Sem mencionar o design do teto em forma de cúpula. Além disso, o Standard Superior era anunciado como o carro do povo alemão e incluía a palavra Volkswagen em sua campanha publicitária anos antes da fundação da empresa Volkswagen. Infelizmente, a produção do Standard Superior foi interrompida após apenas 2 anos, e vários membros de sua equipe foram processados pelos nazistas por serem judeus, incluindo Isaac Gans, que foi expulso de seu cargo e até mesmo preso. Embora Isaac Gans possa ter desempenhado um papel no conceito inicial do Fusca, os nazistas usaram seu status de judeu para eliminá-lo como qualquer tipo de ameaça credível na indústria automobilística, o que explica em grande parte porque ele não é uma figura mais conhecida hoje. Outro exemplo da história controversa de design da Volkswagen pode ser encontrado no modelo TAZ V570 da empresa checa Tata, projetado por Hans Vinca e Eric Ubelacker em 1931. Mais uma vez, encontramos características muito semelhantes às do Fusca, como o motor traseiro e o design aerodinâmico. Porsche era um admirador dos veículos da Tata e chegou a dizer a ele: "Este é o carro para minhas estradas." Lincoln e Porsche acabaram se encontrando regularmente para discutir seus projetos a partir de 1933. Porsche admitiria mais tarde: "Às vezes, eu olhava por cima do ombro dele, e às vezes ele olhava por cima do meu." Uma vez que o Fusca foi concluído, a Tata ficou tão indignada com o que Porsche havia feito que ameaçou levá-lo aos tribunais por violação de direitos autorais. No entanto, Ferdinand estava disposto a resolver isso e cancelou, dizendo que resolveria a situação por conta própria. 15 meses depois, tanques alemães invadiram e conquistaram a Tchecoslováquia, incluindo a fábrica da Tata. Os nazistas então forçaram a Tata a parar de produzir o tipo 97 para evitar comparações com o Fusca e, pouco depois, a Tata retirou sua ação judicial. Mas se quisermos voltar ainda mais no tempo, uma das primeiras abstrações do que se tornaria o Fusca pode ser rastreada até 1925, quando, com apenas 18 anos, Béla Barry trabalhou em alguns esboços para o chassi de um carro do povo. Coincidentemente, todas as qualidades-chave estão lá: um design de chassi em forma de espinha dorsal, suspensão transversal, molas e um motor oposto horizontal refrigerado a ar montado perto das rodas traseiras, todas as quais acabariam no projeto final de Porsche 13 anos depois. Mas a semelhança mais chocante de todas é o fato de que o design que Barry desenhou para o corpo de seu carro era praticamente idêntico ao design do Fusca. A realidade é que o Fusca não era apenas o projeto de um homem, mas sim o resultado criativo coletivo de inúmeros engenheiros talentosos trabalhando no auge de seu campo. Tanto Barry quanto Porsche sabiam disso, mas com base nos eventos, parecia que eles fecharam os olhos e tentaram eliminar qualquer tipo de concorrência ou ameaça de violação de direitos autorais. No entanto, mesmo que o projeto Volkswagen fosse apoiado por um ditador com recursos aparentemente inesgotáveis, a produção em massa ainda era um objetivo que parecia inalcançável. Em teoria, o carro estava pronto, mas ainda precisava de mais capital para financiar a enorme fábrica que ele tinha em mente. Além disso, ele também queria construir uma cidade inteiramente nova. Estranhamente, essa cidade seria chamada de Cidade da Força através da alegria e foi projetada para representar a ideia de um paraíso para os trabalhadores nazistas.
Ele queria que se tornasse uma grande metrópole, assim como Detroit se tornou nos Estados Unidos, e a equipou com a mais recente tecnologia de ponta e métodos de produção aprendidos com Henry Ford. Esperava-se que produzisse 1,5 milhão de carros por ano até 1943, tornando-se a maior planta de automóveis da Europa. Para financiar esse projeto, Adolf criou um esquema de economia. O plano era que os cidadãos alemães fizessem pagamentos parcelados pelo carro KDF antes de recebê-lo, contribuindo com 5 Reichsmarks por semana até atingir o valor total de 990 Reichsmarks do carro. Dessa forma, as pessoas poderiam pagar pelo carro enquanto Adolf poderia usar esses fundos para sua cidade-fábrica. Para contexto, a economia alemã ainda estava em situação difícil e a renda média de um trabalhador alemão na época era de 32 Reichsmarks por semana. Portanto, sacrificar 5 Reichsmarks a cada 7 dias poderia criar uma tensão para as famílias trabalhadoras comuns. No entanto, o plano de Adolf cumpriu seu propósito. Aqueles que apoiaram seu regime compraram de bom grado o programa e, eventualmente, cerca de 336 mil pessoas acabaram participando do esquema de economia de 5 marcos por semana. Estima-se que mais de 280 milhões de Reichsmarks foram doados no total, e foi esse dinheiro que foi usado para ajudar a financiar a fábrica e a cidade da Volkswagen. No entanto, o esquema foi um fracasso total para o povo alemão. A fábrica que esperava produzir 1,5 milhão de veículos por ano só conseguiu produzir algumas centenas, e essas centenas foram dadas a altos funcionários nazistas. Aqueles que investiram seu dinheiro neste programa de economia nazista nunca viram o carro prometido, nem nunca viram seu dinheiro novamente. A razão era que essa fábrica já estava ocupada produzindo outra coisa. A história de como a Volkswagen roubou o design do Fusca pode ser tão relacionada à sua privacidade online. Pessoas estão sempre à espreita, roubando suas informações pessoais e colocando você em risco o tempo todo. Golpes como roubo de identidade e vazamentos de informações online estão se tornando cada vez mais comuns. Embora a ideia inicial da Volkswagen fosse ajudar a mobilizar o povo alemão, havia outro plano mais sinistro por trás de tudo. Um dos requisitos técnicos de Adolf para o carro Volkswagen era que seu capô tivesse que ser forte o suficiente para suportar uma metralhadora. Isso fazia secretamente com que o carro fosse funcionalmente capaz de se tornar um veículo militar a qualquer momento. Portanto, em vez de produzir automóveis para o homem comum, a Volkswagen estava na verdade produzindo uma frota de máquinas de guerra para os nazistas. Em 1938, oficiais de alta patente das SS abordaram Porsche para fabricar um veículo leve para o exército alemão que pudesse operar de forma confiável nas condições mais extremas. Felizmente para Porsche, ele não precisava começar do zero. Ele simplesmente baseou seu design nos componentes do Fusca e, em um mês, o veículo estava pronto para ser produzido em massa. Na verdade, isso foi apenas o começo da história obscura da Volkswagen. Você já se pegou sonhando com uma vida onde você é o seu próprio chefe, define seus horários e ainda assim ganha uma renda incrível? Pois bem, seus sonhos podem se tornar realidade agora mesmo. Apresentamos a você o curso definitivo de eletricista automotivo, o seu bilhete de entrada para o mundo lucrativo da manutenção de veículos. Imagine ter o conhecimento necessário para diagnosticar e consertar problemas elétricos em automóveis. Isso não apenas tornará você um profissional altamente requisitado, mas também abrirá as portas para inúmeras oportunidades de negócio, permitindo que você fature de 5 a 10 mil reais, ou até mais, todo mês. Transforme a sua paixão por carros em lucro. Sempre foi fascinado pelo funcionamento interno dos automóveis, então este curso é feito sob medida para você. Aprenda com os melhores especialistas da área, com anos de experiência prática, e transforme sua paixão em uma fonte confiável de renda. Esqueça os cursos complicados e entediantes. Nosso material é elaborado de forma clara e objetiva, permitindo que até mesmo iniciantes no assunto absorvam o conhecimento facilmente. Com vídeos explicativos, tutoriais passo a passo e suporte especializado, você estará pronto para enfrentar qualquer desafio no mundo da eletricidade automotiva. O tempo é seu recurso mais valioso, então por que desperdiçá-lo em empregos que não lhe trazem satisfação ou liberdade financeira? Tome o controle da sua vida agora mesmo. O link para saber mais está no comentário fixado. Não espere mais. Seu futuro brilhante como eletricista automotivo está apenas a um clique de distância. Aproveite esta oportunidade e comece a construir a vida dos seus sonhos hoje mesmo. O Kubelwagen acabou sendo muito útil durante a invasão da Polônia e depois que a Segunda Guerra Mundial começou, Porsche desenvolveu mais 2 veículos militares baseados no Beetle, o Kommandorwagen
que era usado por oficiais do exército nazista de alta patente, e o Savingwagen, um veículo anfíbio de 4 rodas que podia dirigir na terra e até mesmo debaixo d'água. Até 1940, a fábrica da Volkswagen tornou-se uma fábrica de guerra oficial para os nazistas, interrompendo completamente a produção de veículos civis e acelerando a produção de veículos e artilharia militares. No entanto, a fábrica estava severamente subdimensionada, o que prejudicou significativamente o progresso da produção. Em resposta, a Volkswagen recrutou prisioneiros de guerra soviéticos para trabalhar em suas fábricas, assim como trabalhadores forçados civis poloneses, outros trabalhadores migrantes e prisioneiros judeus transferidos de campos de concentração. Entre todos esses grupos de trabalhadores forçados, independentemente de sua etnia, cultura ou religião, um fator permaneceu consistente: eles foram considerados subhumanos e, portanto, viveram de acordo com as regras. Eles eram mal alojados, mal alimentados e trabalhavam longas horas em condições deploráveis, enquanto recebiam muito pouco ou nenhum pagamento e frequentemente trabalhavam até a morte. Um trabalhador forçado polonês descreveria mais tarde seus sentimentos ao chegar à cidade do KDF Wagem, dizendo: "E entendi então que eu era um escravo. Os primeiros dias na cidade do KDF me fizeram entender que eu era um objeto que podia trabalhar." Com o número de trabalhadores forçados aumentando, a Volkswagen deu o perturbador passo de construir campos de concentração diretamente no local da fábrica. Infelizmente, não houve segregação de gênero em seus alojamentos, o que resultou em muitas mulheres também engravidarem durante seu confinamento na instalação. No início, essas mulheres grávidas eram simplesmente enviadas de volta para seus países de origem, enquanto as judias entre elas eram enviadas de volta aos campos de concentração de onde haviam sido enviadas. Mas, à medida que a guerra escalava, essas deportações se tornaram cada vez mais difíceis de administrar. Portanto, os oficiais alemães estabeleceram o que chamaram de uma instalação de berçário. A ideia era que fosse um lugar onde as trabalhadoras grávidas pudessem dar à luz e seus bebês pudessem receber cuidados pós-natais. Mas a triste realidade era que funcionava mais como um campo de morte para os bebês. No momento em que esses bebês eram entregues à instalação, eles eram abandonados. Tragicamente, a maioria dos bebês sucumbiu a uma combinação de fome, falta de atendimento médico e negligência. As mães que vinham visitar seus recém-nascidos ficavam chocadas e desoladas ao encontrar seus bebês cobertos de dezenas de feridas e picadas de insetos e doentes devido à exposição ao clima frio. Devido à construção e isolamento baratos da instalação, a equipe médica contratada pela Volkswagen também fez pouco ou nenhum esforço para cuidar das crianças, com exceção de uma chamada Hilda Lamer, que protestou contra as condições e o tratamento desses bebês ao supervisor da instalação. Suas objeções, no entanto, foram ignoradas, e quando ela persistiu, enfrentou ameaças de ser enviada para um campo de concentração. Em última análise, estima-se que não menos de 365 bebês e crianças pequenas pereceram na instalação de berçário da Volkswagen, um estabelecimento que existia apenas para levar os trabalhadores grávidos de volta aos seus locais de trabalho o mais rápido possível, sem a carga de seus recém-nascidos. No auge da guerra, mais de 80% da força de trabalho da Volkswagen era composta por trabalhadores forçados, o que se tornou a prática comum para outras montadoras de automóveis alemãs, como a Mercedes-Benz, a Auto Union e a BMW. No entanto, surpreendentemente, a grande maioria dos veículos militares nazistas não foi construída nessas fábricas, mas sim em plantas de propriedade americana baseadas na Alemanha, como Ford e General Motors, que também empregavam trabalhadores forçados em seus locais de trabalho. Antes da guerra, a Ford e a GM já eram jogadores integrais na economia alemã, operando mais da metade do mercado automobilístico do país por meio de suas subsidiárias. Portanto, quando a Alemanha nazista decidiu focar sua atenção apenas no esforço de guerra, essas empresas automobilísticas americanas também se tornaram uma parte vital de sua produção militar. As fábricas da GM na Alemanha, por exemplo, construíram milhares de bombardeiros e sistemas de propulsão de caças a jato para os nazistas, ao mesmo tempo em que suas fábricas americanas produziam motores de aeronaves para a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. A Ford, por outro lado, fornecia mais da metade dos caminhões médios e pesados do Reich, bem como outros materiais de guerra. Portanto, quando as tropas americanas invadiram com sucesso a França perto do final da Segunda Guerra Mundial, elas ficaram chocadas ao descobrir que tinham algo em comum com seus inimigos alemães. Ambos os lados estavam usando veículos construídos pela Ford e pela General Motors. No entanto, enquanto essas empresas lucravam com seu trabalho com o Terceiro Reich, suas fábricas alemãs se tornaram alvos principais para bombardeios aéreos, assim como as da Volkswagen, cuja produção frequentemente parava e recomeçava conforme os trabalhadores da fábrica temiam serem bombardeados a qualquer momento. Surpreendentemente, no entanto, isso não aconteceu, pois o local havia sido construído tão perto da guerra que as forças aliadas nem sabiam que a fábrica existia até que a guerra estava quase terminando.
Enquanto o resto das fábricas da Alemanha era bombardeado pelos aliados, incluindo as da Ford e da General Motors, a Volkswagen teve tempo para proteger sua tecnologia e mover a maior parte de sua maquinaria vital para bunkers subterrâneos até que fosse eventualmente detectada em 1944, e as forças aliadas bombardearam a fábrica. Quando a Alemanha foi derrotada e a guerra finalmente acabou, a fábrica da Volkswagen sozinha conseguiu produzir mais de 66 mil veículos militares para os nazistas. O lugar que antes era chamado de Cidade da Força por meio da alegria havia se tornado uma cidade de ruínas, uma mera sombra de seu antigo eu. E quanto à Volkswagen, ela languidecia como uma empresa sem dono, já que sua organização-mãe nazista, a Frente Alemã do Trabalho, não existia mais devido à natureza maligna de seu uso durante a guerra. As forças aliadas queriam ver a Volkswagen destruída completamente, assim como outras organizações nazistas. No entanto, a marca Volkswagen ainda está muito presente hoje, e eles são maiores e mais fortes do que nunca. Isso levanta a questão do que aconteceu depois que a guerra terminou. A Cidade da Força por meio da alegria foi renomeada para Wolfsburg pelos americanos, e sua fábrica fortemente bombardeada foi entregue ao exército britânico. Ivan Hurst, um oficial britânico de 28 anos, foi encarregado de eliminar a fábrica e descartar, desmontar ou vender qualquer parte existente da produção. Mas, à medida que Major Hurst começou a lidar com o caos, ele tropeçou em um protótipo do KDF Wagen e notou que a maquinaria de produção não estava tão danificada. Na verdade, muito disso ainda estava funcional. Como engenheiro, Hurst reconheceu o potencial do carro da Volkswagen e sabia que seria um desperdício simplesmente jogar tudo fora. As pessoas na cidade também estavam desesperadas por empregos e transporte acessível, então fazia sentido para ele reconstruir a fábrica e permitir que as pessoas se beneficiassem dela Mas, como se viu, ninguém mais parecia compartilhar sua visão, especialmente dado o passado nazista da fábrica. Ivan Hurst tentou entregar o controle da Volkswagen a um fabricante britânico, mas eles rejeitaram a oferta, afirmando que o veículo não atendia aos requisitos técnicos de seus carros e que era bastante pouco atraente para o comprador médio. Eles também consideraram a produção comercial de tal carro inviável. Então, o Major Hurst considerou uma abordagem diferente, reconhecendo que o exército britânico precisava de transporte confiável, pois a maioria de seus veículos havia sido danificada na guerra. Ele juntou um KDF Wagen, aplicou tinta de camuflagem e apresentou ao exército britânico como um potencial substituto para seus veículos militares na Alemanha. O exército britânico gostou da ideia, principalmente pela confiabilidade e acessibilidade dos veículos. Como resultado, eles fizeram um pedido de 20 mil Fuscas. Embora Hurst tivesse conseguido manter a Volkswagen viva, logo percebeu que seu próximo grande desafio estava apenas começando. Ao reunir trabalhadores de Wolfsburg, ele rapidamente descobriu o quanto eles estavam profundamente traumatizados. A equipe havia sido tão condicionada a seguir ordens militares que Hurst teve que usar seu próprio uniforme militar antes que qualquer um dos trabalhadores sequer o ouvisse. Ele também se viu lidando com um inverno de fome que varreu o país. A comida estava constantemente em falta, e enquanto centenas de milhares de alemães morreram como resultado, o Major Hurst fez o melhor para cuidar de seu próprio povo. Dentro de Wolfsburg, também havia escassez de matérias-primas, espaço de trabalho na fábrica e engenheiros. A maioria dos engenheiros, designers e supervisores foi reunida e presa pelas forças aliadas devido ao seu passado nazista, incluindo Ferdinand Porsche. Então, Hurst acabou fazendo vários acordos com o diabo, pleiteando pela liberação de alguns dos engenheiros presos para trabalhar nas fábricas. No geral, a Volkswagen lentamente conseguiu lançar os veículos, e apesar de estar atrasada, foi uma das primeiras fabricantes de automóveis alemãs a reiniciar a produção após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os comandantes de Hurst ainda estavam determinados a se livrar da fábrica por causa do que ela representava. Eles ofereceram a propriedade da fábrica a representantes das indústrias de motores americanas, australianas, francesas e britânicas, mas todos eles a rejeitaram. Em março de 1948, os britânicos estavam desesperados o suficiente para se livrar da fábrica que ofereceram à empresa Ford sem custo algum. Henry Ford II viajou pessoalmente para a Alemanha Ocidental para inspecionar a instalação, mas ao chegar, seu parceiro comercial de confiança o aconselhou a não aceitá-la, dizendo: "E Sr. Ford, o que nos está sendo oferecido aqui não vale nada." Com isso, eles recusaram a oferta. Como os britânicos não conseguiram encontrar ninguém que quisesse gerenciar a fábrica, eventualmente decidiram que a Volkswagen deveria simplesmente se autogerenciar, e assim, seria devolvida aos alemães. Eles nomearam em Nordorf um engenheiro alemão que havia trabalhado anteriormente para BMW e Opel, para assumir o controle da planta. Quando Nordorf assumiu, viu como a situação na Volkswagen era confusa e difícil, mas reconheceu seu maior e mais forte ativo, e foi aí que concentrou seu foco.
Ele intensificou a produção principalmente de um modelo, o Fusca, mantendo seu estilo mesmo enquanto melhorava e atualizava os fundamentos do carro ao longo do tempo. Essa abordagem tornou a empresa mais eficiente em sua produção, e Nord não perdeu tempo em exportar o Fusca para fora da Alemanha para obter mais receita e trazer mais moedas valorizadas. Começando pelos mercados europeus. Embora a jogada fosse ousada e arriscada, eventualmente deu certo. O povo alemão ainda estava lutando financeiramente com as consequências da guerra, e o Fusca era exatamente o que precisavam, graças ao seu baixo preço, eficiência de combustível e confiabilidade. Em 1950, um terço da produção de carros da Volkswagen consistia em exportações, vendendo mais de 27 mil veículos em 18 países. Enquanto a Volkswagen se tornava mais promissora na Europa e na América do Sul, o mesmo não podia ser dito para os Estados Unidos. Os americanos odiavam o Fusca. O tamanho compacto e simples do carro não podia competir com os grandes e potentes automóveis que eram populares na época. Além disso, a própria ideia do carro os fazia lembrar dos nazistas, com alguns americanos até apelidando o carro de Baby Hitler. Portanto, quando o Fusca foi trazido para a América em 1949, apenas 2 carros foram vendidos. Além disso, carros importados na época eram frequentemente vistos como caros e arriscados. Quando esses veículos quebravam ou precisavam de manutenção, seus proprietários poderiam ter dificuldade em encontrar mecânicos ou postos de serviço adequados em todo o país. E, se encontrassem, os reparos muitas vezes eram caros e demorados, pois as peças tinham que ser encomendadas e enviadas do exterior. Mas Heinrich Nordhoff entendeu esses medos e decidiu enfrentar esses problemas de frente. Ele criou uma subsidiária nos Estados Unidos chamada Volkswagen of America e começou a expandir concessionárias e postos de serviço o máximo possível em todo o país. Isso deu aos americanos uma sensação de segurança em relação à Volkswagen, e, à medida que as pessoas começaram a comprar o Fusca, perceberam que não era tão ruim assim. Na verdade, eles gostaram. Em pouco tempo, o carro se tornou um símbolo do movimento contracultural que estava crescendo no país. Veja bem, durante os anos 50, a América estava vivendo uma economia pós-guerra em expansão, e as pessoas estavam comprando carros maiores, casas maiores e os últimos itens de luxo. Mas também havia pessoas crescendo durante esse tempo que viam seus pais lutando para acompanhar os joneses, e esses jovens estavam ficando cansados do excesso. Esse novo movimento cultural estava mais voltado para a simplicidade e a liberdade, e o Fusca representava exatamente isso. Era o carro ideal para os jovens que só queriam algo simples e confiável para dirigir, em vez de um enorme Chevy Impala. Custava metade do preço e tinha mais do que o dobro do consumo de combustível do carro americano médio na época. Em pouco tempo, a empresa passou de vender 6 mil Fuscas na América em 1954 para mais de 100 mil Fuscas em 1958. Também vale ressaltar que essas vendas crescentes foram apenas de boca em boca, já que a Volkswagen quase não fazia publicidade para seus veículos até 1959, quando Nordhoff finalmente decidiu fazer uma campanha publicitária para o Fusca. Enquanto os fabricantes de automóveis americanos estavam anunciando carros maiores e mais vistosos adequados a um estilo de vida de mansões, montanhas e apelo sexual, a Volkswagen adotou uma abordagem oposta. Eles comercializaram mais para o trabalhador médio que vivia abaixo de seus meios e usaram o humor para abraçar a aparência única do Fusca, ao mesmo tempo em que demonstravam sua eficiência e confiabilidade em comparação com outros carros da época. Eles não prometiam demais, como outras marcas de carros faziam, mas, em vez disso, mostravam exatamente ao seu público consumidor do que eles eram e não eram capazes. Isso lhes deu a reputação de uma empresa de rara honestidade, e as pessoas os adoraram por isso. O Fusca rapidamente se tornou uma sensação internacional, vendendo milhões de unidades durante os anos 1960 e eventualmente conquistou o coração de muitos ao redor do mundo, incluindo os relutantes americanos. Até a Disney capitalizou o sucesso da Volkswagen, lançando seu grande sucesso de bilheteria e Herbie, o Fusca apaixonado, que apresentava um VW Fusca com vida própria. Isso impulsionou ainda mais as vendas e a popularidade da empresa, além de limpar sua imagem e se afastar completamente de suas origens nazistas. A demanda por Fuscas era tão alta que, em certo momento, os clientes precisavam esperar de 12 a 18 meses para receberem seus pedidos, e até 1972, o carro que supostamente não valia nada havia ultrapassado o Model T da Ford e se tornou o carro mais vendido do mundo após vender sua unidade de 15 milhões e 734. No entanto, a concorrência estava se aproximando, e a empresa Volkswagen estava prestes a enfrentar sérios problemas. Embora o Fusca fosse um grande sucesso para a Volkswagen em todo o mundo, a empresa não estava crescendo ou inovando o suficiente para acompanhar o mercado automobilístico americano. A crise do petróleo dos anos 1970 fez os americanos mudarem para automóveis mais eficientes em combustível, e as importações japonesas, como Honda e Toyota, eram mais adequadas para atender às suas necessidades e conforto.
Elas ofereciam aproximadamente o mesmo preço e eficiência que o Fusca, mas tinham mais espaço interior e um design mais moderno. Novos padrões de emissão também ameaçaram a viabilidade do motor refrigerado a ar da Volkswagen. Enquanto isso, as preocupações com segurança também cresciam em torno do Fusca, já que relatórios mostravam que o número de fatalidades em acidentes com Fusca era bastante alto. Devido a esses fatores, bem como a crescente concorrência no mercado dos Estados Unidos, as vendas começaram a declinar para a Volkswagen, e agora eles se encontravam em desesperada necessidade de um novo design que atendesse aos padrões de emissão, à economia de combustível e aos desafios de segurança dos anos 1970. Na realidade, a empresa vinha trabalhando em novos modelos para substituir o Fusca desde o início dos anos 1960. Mas o Fusca estava vendendo tão bem por tanto tempo que perderam a urgência de fazê-lo até que, de repente, já era tarde demais. Muitos protótipos inacabados e descartados foram feitos durante esse tempo, o que levou ao declínio financeiro da empresa e, em 1977, o Fusca deixou de ser vendido nos Estados Unidos, pois não atendia aos padrões de segurança e emissões do país. Felizmente, a aquisição da Audi em 1969 deu à empresa uma vantagem quando se tratava de motores refrigerados a água e tecnologias de tração dianteira, o que ajudou muito a acelerar seu processo de desenvolvimento e lançar uma série de novos modelos que atendiam aos padrões de regulamentação, como Passat, Polo e Golf, durante meados dos anos 1970. Embora a empresa não esperasse vender muitos desses modelos, o Golf, em particular, tornou-se um sucesso instantâneo no mercado, especialmente na Europa. Tinha melhor desempenho e eficiência, além de um visual mais esportivo do que o Fusca, enquanto ainda era um veículo familiar modesto. Eventualmente, ele ultrapassaria o Fusca como um dos modelos mais vendidos do mundo, vendendo mais de 35 milhões de unidades até hoje. Em 1979, um sedã Volkswagen aprimorado foi introduzido ao público, o Passat, que também se tornaria um grande vendedor para a empresa ao longo das décadas. Esses sucessos permitiram que a Volkswagen se recuperasse do declínio do Fusca e até mesmo ajudaram a empresa a adquirir várias outras marcas de carros ao longo dos anos, como Lamborghini, Bentley, Bugatti, City e Porsche, tornando-a uma das maiores fabricantes de automóveis do planeta. No entanto, enquanto a Volkswagen conseguiu aumentar sua presença e influência ao redor do mundo, as coisas não estavam indo tão bem para eles na América. A honestidade e a confiança que haviam construído com seus clientes estavam prestes a mudar. Após o declínio do Fusca nos Estados Unidos, a Volkswagen conseguiu se manter relevante graças às suas vendas de Golf e Jetta, mas com a crescente concorrência de carros econômicos no mercado americano, elas começaram a ficar para trás. Os compradores simplesmente tinham mais opções para escolher, e os automóveis japoneses estavam se tornando cada vez mais populares, pois eram muito mais baratos e tinham uma eficiência de combustível melhor. Em 1993, as vendas de carros da Volkswagen nos Estados Unidos haviam caído para míseros 63 mil, em comparação com os 574 mil vendidos em 1970. As pessoas não estavam mais levando a Volkswagen a sério na América, e as concessionárias começaram a fechar rapidamente em todo o país. Em resposta a isso, a empresa decidiu trazer de volta o carro que os tornou bem-sucedidos no passado, e em 1998, uma nova versão do Fusca foi lançada ao público. Ao contrário do original, o novo Fusca apresentava mais conforto e tecnologia moderna, com motor dianteiro e tração dianteira, enquanto ainda mantinha o design característico e curvo. Aproveitando a nostalgia de sua base de clientes pelo Fusca clássico, os americanos correram para experimentar essa versão atualizada, trazendo à empresa ondas de novos clientes, novas vendas e reconhecimento por sua capacidade de se reinventar. A terceira geração do Golf e do Jetta também continuou a se sair bem, e até o ano 2000, cerca de 350 mil Volkswagens foram vendidos nos Estados Unidos, com 81 mil deles vindos do novo Fusca. Mas o entusiasmo não duraria muito tempo, e as vendas do Fusca despencaram pouco depois, e a empresa voltou a lidar com suas dificuldades. Mesmo que o novo Fusca tenha sucesso a longo prazo, não podia esconder o fato de que algo não estava certo com a Volkswagen. O problema era que a empresa há muito tempo apostava em veículos pequenos, e, embora isso tenha valido a pena durante recessões e crises de combustível, os compradores americanos haviam mudado para veículos maiores ao longo do tempo, como SUVs. A Volkswagen foi lenta em identificar essa tendência, e mesmo depois de introduzir seus próprios SUVs, eles frequentemente eram considerados pequenos e caros demais, com custo alto sendo uma das principais reclamações da marca com a compra de outras marcas de carros de luxo. A Volkswagen havia incluído algumas das tecnologias premium nesses próprios veículos, mesmo em seus modelos de baixa qualidade, e isso naturalmente os tornava mais caros. Embora isso fosse comum para suas marcas europeias, os americanos não queriam pagar preços premium por uma marca que construiu seu nome e reputação vendendo veículos acessíveis para trabalhadores comuns. Desde então, a Volkswagen se posicionou, intencionalmente ou não, como uma marca de carros quase de luxo aos olhos de muitos americanos.
Por um tempo, a única coisa que diferenciava a empresa das outras eram suas ofertas de diesel limpo e econômico, o que fazia sentido em uma época em que os preços da gasolina atingiam recordes em 2008, levando a Volkswagen a receber o prêmio de carro verde do ano em 2009. Segundo a Volkswagen na época, seus novos veículos poderiam utilizar motores a diesel limpos enquanto ainda ofereciam desempenho suave e eficiência de combustível, tudo isso utilizando uma tecnologia revolucionária que outros fabricantes simplesmente não conseguiam fazer funcionar. Mas a verdade era que os escapamentos dos motores da Volkswagen eram mais de 40 vezes mais poluentes do que a empresa afirmava. Em 2015, a Volkswagen foi pega trapaceando em seus testes de emissões de diesel ao instalar um software enganoso projetado para manipular as medições da poluição de seus carros. Desde 2009, os resultados se mostraram altamente legais, pois não atendiam aos padrões de emissão nos Estados Unidos, custando à empresa uma quantia impressionante de 30 bilhões de dólares em multas e acordos. Mas talvez o mais prejudicial de tudo, esse escândalo fez com que a Volkswagen perdesse a confiança de décadas que havia construído com seus clientes. A honesta empresa de carros que todos um dia amaram e apreciaram havia se tornado uma marca manchada que mentia abertamente sobre os carros que vendia simplesmente por ganância por maiores lucros. Mas mesmo com essa reputação, o grupo Volkswagen manteve suas fortes vendas globais, apesar de suas dificuldades nos Estados Unidos, e até 2016, superou a Toyota para se tornar o maior fabricante de automóveis do mundo, um título que tem oscilado entre os dois gigantes automobilísticos desde então. Nos tempos modernos, a Volkswagen desenvolveu SUVs mais competitivos para o mercado americano, como o Atlas e o Tiguan Maior, e agora tem se inclinado agressivamente para a eletrificação de seus veículos na esperança de se distanciar de seu escândalo de diesel e manter sua liderança no mercado automobilístico. Mas enquanto esperamos e vemos, uma coisa é certa: eles certamente percorreram um longo caminho desde serem uma empresa de carros nazista. Obrigado pessoal por assistir, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de curtir e se inscrever. Até a próxima!